Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando o Assunto é Gestão ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, e com transmissão na TV Universitária, canal 2.1, às 11 horas de sexta-feira e de segunda a quinta-feira da próxima semana. Bom, esse é um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Lembrando que você pode acompanhar a nossa rádio online, basta acessar radio.ufrr.br ou baixar em seu celular o aplicativo Radiosnet e procurar por UFRR. Bom, hoje, no nosso programa, nós vamos conversar sobre música e educação. A gente vai conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela BAMUR, a banda de música da UFRR. Nosso convidado é o professor Fernandinho Cruz, do curso de música. Ele é saxofonista, educador musical e coordenador da BAMUR. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Jéssica. Muito obrigado pelo convite. Estou bastante feliz de poder aqui falar dos projetos e à disposição. Então, professor, para começar, fala para a gente, explica, para a gente o que é a BAMUR, quando ela surgiu. Esse que é um projeto de extensão da universidade vinculado ao curso de música. Isso. A BAMUF é um projeto de extensão que, de fato, se constrói junto à comunidade de Boa Vista e de Roraima. Então, vou partir falando do nosso status quo atual, do nosso status de hoje. Nós temos cadastrados 53 participantes no projeto, entre músicos e ingressantes, que são pessoas que não tocam ainda e estão aprendendo, participando das oficinas. Desses 53 integrantes, 31 deles são de fora da UFRR ou não tinham nenhum vínculo com a universidade antes de conhecer a banda. Então, esse é o nosso status atual, assim. Então, nós temos atividades pedagógicas de ensino de instrumentos de banda e temos as atividades artísticas, que é, de fato, colocar o grupo em atividade, os ensaios, apresentações, concertos. Você falou duas coisas bem interessantes aí. Uma é que não precisa estar vinculado ao UFRR para participar e outra que não precisa tocar um instrumento, pode aprender durante as atividades da BAMUF. Exato. É um projeto que, de fato, se constrói com a comunidade. É uma extensão, é uma comunicação, como diria Paulo Freire, A gente não leva música para a comunidade, a gente não leva atividades artísticas. Nós construímos juntos. Respondendo um pouquinho da pergunta anterior, por exemplo, uma das datas importantes da BAMUF foi o primeiro semestre de 2023, em que nós começamos atividades em uma disciplina eletiva do curso de música da UFRR, que é uma disciplina de prática coletiva de instrumentos de sopro. E, a partir dali, começamos a trabalhar alguns repertórios, exemplificando todo o estudo, e dos próprios alunos surgiu a ideia de convidar um amigo, uma pessoa, olha, tem um parente meu que toca, será que ele pode vir aprender também? E foi. Assim, até hoje as pessoas chegam lá com gente nova, com músicos novos e... Desde o início já foi uma construção coletiva junto com os alunos. Como dizem nesse modelo. Muito bom, professor. O senhor citou aí que tem uma proposta pedagógica, Fala um pouquinho sobre essa proposta pedagógica da banda de música da UFRR, o senhor que trabalha a música como linguagem, O que é que isso significa na prática? Muito bem. Se falar um pouco da proposta, a gente não tem um método fechado ou um livro para ensinar música na BAMUF. E isso vem exatamente dessa ideia de música como linguagem, dinâmica e contextualizada, ou seja, cada experiência é única, cada situação é única e não dá para a gente se fechar. Então, eu digo sempre aos participantes que o método importa menos, importa muito mais a nossa postura diante. Então, a gente usa vários métodos, vários livros e apostilas, e o que é fundamental para a gente é a horizontalidade do processo, a participação não só ativa dos ingressantes e dos participantes, mas uma participação autônoma e protagonista. Então, por exemplo, a maior parte do repertório da banda, quem escolhe são os próprios integrantes. Eu não faço nenhum movimento impositivo, Então, músicas do cotidiano, dos alunos, e isso está desde o início, em todos os processos de aula,
qual instrumento ele quer tocar, se ele quer trocar de instrumento, como que vai se dar a participação dele, até onde ele vai se envolver ou não no grupo. Então, a nossa ideia de ensino é muito mais por princípios do que por métodos fechados. É muito mais voltado a entender o contexto, entender a linguagem musical dos alunos, o que eles gostam, o que eles preferem, o que é importante para eles, e a gente construir, dentro dessa cultura de bandas de música, construir junto um fazer musical, uma prática que vai de início ao fim, todo mundo junto. Acredito que essa prática deixa tudo muito mais prazeroso também, né? Trabalhar com o que se quer, escolhendo ali, sentindo na hora. A gente frui bastante do processo. No início, enquanto a banda era pequena, assim, em termos de quantitativo, tinha poucas pessoas, a gente não conseguia fazer muitas apresentações, né? E era um desafio tocar no final do semestre. Mas a gente começou a disseminar a ideia de que, apresentando ou não apresentando, o semestre todo é importante. Então, cada aula é importante, cada momento é único, cada brincadeira, cada interação. Nós temos um momento que faz parte da metodologia de ensino que nós vimos adotando, que é o café coletivo. Então, todo sábado de manhã, primeiro nós temos as oficinas iniciantes, 8h30 da manhã, sábado no bloco 8. Quando dá 9h30, nós terminamos a oficina e antes do início do ensaio geral, nós temos um café coletivo que todo mundo leva o que vai comer, o que vai beber e todo mundo participa. E ali é que surge ideia de novos repertórios, ideia de o nome da banda surgiu ali, o uniforme, decisões importantes são tomadas nesse momento. Então, é realmente muito mais um processo do que a intenção de um produto final. Então, as atividades da banda ocorrem aos sábados pela manhã? Ou tem outros dias também? A banda, na verdade, assim, a banda ela aparece bastante, mas ela está inserida em um projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão. Então, as atividades específicas da banda ocorrem ao sábado de manhã, que são os encontros para iniciantes, de iniciação à banda de música, e os ensaios gerais. Durante a semana, nós temos atividades que são mais direcionadas aos discentes do curso, mas que, porém, continuam abertas à comunidade, aos integrantes da banda, que é essa aula para o fomento e para se aprender as metodologias coletivas de ensino em banda. Então, isso é de extrema importância aos alunos do curso, porque serão professores quando se formarem, e as bandas de música é um campo de atuação potencial para eles, mas também é um campo de atuação a qualquer pessoa que faz parte da banda, então isso continua aberto. Nós temos também um projeto de pesquisa, estamos em um processo de levantamento sobre os contextos de performance de bandas na região, sobretudo na cidade de Boa Vista. Então, assim, é um grande projeto integrado que o que aparece um pouco mais é a banda em função das atividades artísticas nas apresentações, que tem o cotidiano concentrado no sábado de manhã. Entendi. Professor, no final do ano passado, a BAMUF promoveu uma campanha, né, no segundo semestre, na verdade, do ano passado, uma campanha de arrecadação de instrumentos musicais. Conta pra gente como foi essa campanha, o resultado dela, e se tiver alguém que ainda tem um instrumento, quiser doar, ainda pode. Pois o curso, quando eu dei início a esse processo em 2022, o curso de música tinha um instrumental, tinha alguns instrumentos disponíveis que não estavam sendo utilizados, né? Aos poucos, nós fomos ocupando esses instrumentos, e hoje a gente não tem mais nada, zero disponível, está tudo ocupado, ainda bem, estamos muito felizes com isso, né? E isso já vem ocorrendo nos últimos semestres. E daí, em mais uma decisão coletiva, de conversa, surgiu dos próprios integrantes. Professor, a gente podia fazer uma campanha de doação, de repente tem gente que já tocou e não toca mais. E daí... Tem um instrumento parado em casa. Pois tem um instrumento parado, né? E, inclusive, a gente deve voltar com a divulgação dessa campanha, porque ela é contínua. Recebemos doações a qualquer momento. Fiquem à vontade. Pois então, nós tivemos algumas arrecadações, recebemos um saxofone alto de doação e também 4 instrumentos de percussão, resultado dessa divulgação e tudo mais. Mas
temos fila de espera para novos alunos esperando novos instrumentos ainda. Então, lembrando aí que essa campanha é permanente, se você tiver algum instrumento em casa parado ali, empoeirado, vamos tirar essa poeira e doar para a banda de música da UFRR. Professor, além da campanha, a BAMUF tem se apresentado, né, em vários eventos, como o senhor citou aqui, e também realizou, no final do ano passado, o evento Tocar Junto. Qual a importância dessas iniciativas para a formação musical e o fortalecimento da cultura local? Ah, sim, muito bem. Esse foi um evento que marcou bastante a história da BAMUF e creio que o curso de música também. Tocar Junto é o nome de um método para a banda de música. E é importante só fazer uma rápida explicação que no ensino tradicional de música existem métodos específicos. Então, existe um livro específico para estudar saxofone, um para estudar trompete. E o Tocar Junto ele é um dos métodos que nós utilizamos, que ele é construído para a banda toda. Então, desde a primeira lição, desde a primeira vez que o aluno vai colocar o instrumento na boca e soprar ou tocar na percussão, esse método já está preparado para que todos toquem junto. E aí o nome Tocar Junto. Esse evento do ano passado, nós convidamos o autor desse método, o professor Marcelo Eterno, que é do Instituto Federal de Goiás, e ele veio trabalhar o método com a gente, explicar a ideia, né, que tem por trás daquelas lições, e passou 3 dias conosco. Foi um evento aberto, foi um evento gratuito. Além dos integrantes da BAMUF, tivemos vários músicos e maestros de outras bandas se capacitando também. Por ocasião do evento e as parcerias que conseguimos fechar, nós fizemos a doação, junto do professor Marcelo Eterno, de 15 kits desse método, que cada kit ele tem um livro para cada instrumento, então são quase 20 livros, né? Então, fizemos a doação de 15 kits para os participantes mais assíduos e que hoje estão espalhando essa ideia, trabalhando coletivamente, munidos de um material didático preparado e pensado para essa situação. Interessante essa proposta de formação coletiva e prática, né? Tem previsão de novas edições? Quais os próximos passos da BAMUF e outras formações? Sim, nós temos hoje, especialmente a partir do início de 2025, nós estamos começando a ter dificuldade de atender a todos os nossos convites assim, né? Ficamos lisonjeados. Realmente, hoje nós temos 40 integrantes tocando ativamente, e é uma certa logística, né, difícil de atender muitas vezes com prazo curto, mas nós temos... Acertar a agenda de todo mundo. Acertar a agenda, né, de né? todo mundo. E quem decide se nós vamos atender ou não o convite são os músicos, não sou eu. Não delibero isso. A gente faz enquete em grupo do WhatsApp, a gente faz conversa nos ensaios, o que a gente vai tocar, qual o repertório, junto, a gente faz junto mesmo, né? Então, a gente tem alguns convites. Nós acabamos de participar do Tanabata Matsuri, que é o evento de cultura japonesa, né, da ANIR, da Associação Nipo-Brasileira de Roraima. E nós temos algumas iniciativas já em programação para o segundo semestre. Eu vou dar um spoiler aqui. Adoramos spoiler. Não está confirmado ainda, mas nós estamos trabalhando na possibilidade de uma noite de solistas da BAMUF, com um pianista convidado, professor Bruno, da Universidade Federal de Manaus. Estamos tentando acertar as questões burocráticas para ele vir. E aí teremos uma noite de recitais de solo, então solo de clarinete com piano, trombone com piano e por aí vai, daqueles músicos que já estão num nível um pouco mais avançado, né, e tem a possibilidade de encarar esse desafio de tocar solo. Então, eu vou dar esse spoiler assim do que a gente está tentando preparar para esse ano ainda. Muito bem, o senhor falou que a agenda está concorrida e tem muitos convites. Fala para a gente como tem sido a receptividade do público, né, e da comunidade universitária com as apresentações da BAMUF. Olha, a receptividade tem sido a melhor possível. A gente se sente um pouco famoso porque a gente passa nos lugares, as pessoas, você é o professor da banda, as pessoas reconhecem. Os alunos também falam muito, o pessoal anda muito com a camiseta, né? Nós temos o uniforme da banda, então todo mundo adora andar com a camiseta.
E tem sido uma recepção muito positiva e calorosa para a gente. A gente está bem contente com isso. Temos vários convites que, infelizmente, a gente ainda não consegue atender de pronto, porque também estamos aprendendo a gerir tudo isso, a gerir o processo, né? Tem a necessidade, muitas vezes, de alimentação, dependendo do tempo que o pessoal vai ficar deslocado. Dependendo da situação em que vai se tocar, nós carregamos a percussão sinfônica, que são tímpanos, bumbo sinfônico, xilofone, que são instrumentos de grande porte, difíceis de carregar, né? Mas eu creio que essa receptividade ampla e positiva tem a ver com a versatilidade do próprio tipo de grupo, porque a banda ela toca na praça, no coreto, no teatro, numa igreja, a gente toca vários espaços. Qualquer situação, né? Fizemos esse ano o Bamufolia, que foi a primeira vez que tocamos marchinhas de carnaval no parlatório da UFRR, também foi uma experiência extremamente prazerosa para todos nós, foi muito legal. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a banda de música da UFRR, sobre educação musical, nesse bate-papo com o professor Fernandinho Cruz. A gente vai a um breve intervalo e volta já. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão. Lembrando que você pode ficar por dentro de tudo que ocorre na Universidade Federal de Roraima acessando o nosso site ufrr.br ou as redes sociais Instagram, X, Facebook, YouTube, sempre estamos lá como UFRR Oficial. Bom, hoje estamos falando sobre a banda de música da Universidade Federal de Roraima, a BAMUF, que é coordenada pelo professor Fernandinho Cruz, esse que é um projeto de extensão. Professor, você também está à frente de outros projetos, como o coletivo Viva Banda e o GP Bandas, junto à Universidade de Campinas, né, a Unicamp. Como essas experiências com outras instituições influenciam o trabalho com a BAMUF aqui em Roraima? A banda, como eu falei, o projeto BAMUF é um projeto dentro de uma amplitude de outros projetos, né, que estão integrados. Isso faz sentido trabalhar dessa maneira, porque a própria cultura de bandas no Brasil ela tem características regionais muito marcantes, mas ela tem uma identidade muito ampla. Então, qualquer lugar que você vai, existe uma fanfarra, existe uma banda municipal, né? O coletivo Viva Banda é um coletivo mesmo, independente, não governamental, que idealizei a partir de 2020, no período da pandemia, com esse objetivo de conectar pessoas ligadas à cultura de banda de diferentes partes do Brasil e do mundo também. Temos participantes de diversos países, tanto da América Latina quanto da Europa. Esse coletivo fomenta principalmente atividades online. Nós temos hoje 2 linhas de podcast acontecendo pelo YouTube no coletivo. É um projeto de extensão chamado Banda em Pauta, pela Universidade Federal de Mato Grosso, com o pesquisador Luiz Hipólito, que é o nosso colaborador, né, no coletivo. E temos também a Live Viva Banda, que começou exatamente na pandemia, já estamos com quase 50 edições 50 episódios desse podcast, sempre falando, divulgando, discutindo, ou seja, fruindo da cultura de bandas, né? Então, o coletivo Viva Banda é um coletivo assim, independente. Na Unicamp, eu faço parte da comissão organizadora do Encontro de Educação Musical da Unicamp, que também é um projeto de extensão, o qual eu me liguei no período do mestrado e doutorado. Eu fiz mestrado e doutorado lá, no Instituto de Artes da Unicamp, e colaborava na organização. Hoje, eu continuo participando como coordenador executivo, junto de 2 professoras de lá também, a professora Adriana e a professora Silvia, de Educação Musical da Unicamp, e a intenção aqui é manter exatamente esse vínculo, sempre no eixo
da educação musical em espaços não formais, educação musical em banda, sempre levantando essa bandeira nos espaços de educação musical. Então, esses outros projetos estão ligados ao fomento. O GP Bandas, que você falou, é o grupo de pesquisa sobre banda de música. Ele esteve alocado numa instituição chamada Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, que é uma instituição internacional de pesquisa. A partir de 2024, que eu entrei como professor efetivo na UFRR, esse grupo de pesquisa está cadastrado aqui na UFRR, cadastrado no CNPq também, mas com participação de professores e pesquisadores de universidades de todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, de todos os lugares. E aqui, as atividades específicas aqui em Roraima ocorrem por conta do projeto de pesquisa que nós fazemos ligado à BAMUF, entendendo o contexto de performance, a cultura local, o repertório local, para que auxilie os alunos em suas pesquisas de trabalho de conclusão de curso, iniciação científica e outras possibilidades. Muito bom, uma atuação bem vasta, hein, professor? Você também trouxe aqui o seu livro, né, o último livro lançado com o título União dos Artistas, uma banda no berço da República. Fala um pouquinho sobre essa obra para a gente. Isso. Esse é meu xodó, assim. Esse livro ele é um dos capítulos da minha tese de doutorado. Ele faz uma descrição bastante adensada de uma banda centenária na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Uma cidade de mais de 450 anos, e a banda ela está comemorando 113 anos essa semana, a banda União. Então, eu fiz um estudo de caso nessa banda, entendendo a significação musical, a cultura, a forma como se ensina e se aprende música, para pensar metodologias a serem aplicadas como estou fazendo hoje, né? Eu digo que esse livro é meu xodó porque eu fiz ele de capa a capa, tudo que existe nele. Até essa foto da capa foi eu que tirei, a elaboração dela, fiz tudo. Então, desde final de 2023 está publicado, né? A primeira edição pela editora Apris, e ainda esse ano deve sair a segunda edição dele revisada já. Muito bom. Professor, quais são os desafios enfrentados por projetos como a BAMUF na Amazônia e como vocês têm superado esses obstáculos? Os desafios são muitos, assim, para a gente debater, levaria bastante tempo. Mas eu creio que não foge muito à regra, um dos desafios que a gente enfrenta é a disparidade de crescimento, desenvolvimento do grupo e de infraestrutura disponível. Porque a cultura, o aprendizado e a prática artística musical, ela é dinâmica e ela é rápida. E muitas vezes você trabalhar com os documentos oficializando, criar os projetos, participar de editais, captação de verba, compra de materiais, e isso acaba sendo mais trabalhoso, porque você tem todo o trabalho artístico e pedagógico, né, que flui muito rápido, e esse trabalho burocrático depende de abrir a linha de financiamento, abrir um edital. Eu acho que por aí esse é um dos desafios principais assim que a gente enfrenta. E fala um pouquinho, quem está interessado em participar da BAMUF ainda pode participar, pode procurar vocês para poder aprender algum instrumento, ou quem já toca também participar? Certo. Bom, o principal meio de chegar até a gente é pelo Instagram. Nosso Instagram é bamuf_UFRR. A nossa logo é fundo branco com desenho preto, nosso brasão, bem fácil de identificar. Como a gente já comentou, a banda ela é aberta a qualquer pessoa que queira participar, tendo ou não experiência, tendo ou não instrumento. Porém, nesse momento, nós não temos uma data específica para a abertura de novas vagas, em função da falta de instrumental mesmo, porque estão todos ocupados, né? Ainda bem. Ainda bem. Geralmente a gente abre em janeiro e em julho, agosto. Eu estou acreditando que esse encerramento de semestre de agosto não será possível abrir novas vagas, porque a gente já tem uma lista de espera, essas pessoas serão acionadas, então se essas pessoas
preencherem as vagas que vão se abrindo, né, durante o semestre, será difícil da gente abrir novas vagas. Mas ficando ligadinho no Instagram, ou muitas vezes a pessoa que já tem um instrumento, ou a pessoa que já tem algum conhecimento e queira fazer contato, aí esse tipo de integração ao curso ele é mais recorrente, ele é contínuo, né? A pessoa que já tem o instrumento ou tem disponibilidade de comprar, pode frequentar mais de um horário nas atividades, aí torna-se um pouco mais flexível, a gente consegue receber essas pessoas a qualquer momento. Então, sempre é importante conversar e colocar a situação para analisar caso a caso. Nada né? é rígido. Professor, tem 53 integrantes agora na banda. Vocês têm feito algumas apresentações. Fala um pouquinho do repertório que vocês têm tocado, para o pessoal, né, ter aquele gostinho de saber quais as músicas que eles podem ouvir numa apresentação da Bamuf. A Bamuf tem um repertório bastante eclético, que reflete também a própria cultura de bandas. As bandas de música têm isso na sua praxis mesmo, de tocar desde a música de tradição europeia, a chamada música clássica, música erudita, até aquela música que está em alta na rádio, aquela que está fazendo sucesso hoje, né? Tocando hoje. Então, nós temos, desde janeiro, nós incluímos um repertório de marchinhas de carnaval bastante amplo. Então, nós temos marchinhas no nosso repertório, nós temos rock and roll, que foi uma demanda dos próprios integrantes do grupo, né? Então, temos algumas músicas de rock and roll, temos músicas tradicionais de banda, um estilo mais próximo de marchas, coisas mais, né, da cultura própria assim, das bandas de música. E temos também uma amplitude até significativa no repertório de músicas pedagógicas, que são músicas compostas e arranjadas especificamente para bandas em formação. Como o nosso grupo é um grupo comunitário e é um grupo pedagógico, essa questão do nível técnico, da dificuldade de se executar a música, ela tem que estar sempre sendo cuidada. Aí, então, dentro desse tipo de composição, nós temos música clássica, nós temos também rock and roll, nós temos música de culturas orientais. Então, é um repertório bastante amplo. É verdade. Bom, professor, a gente já está chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria que você deixasse um recado, né, para quem pensa em aprender música ou acha que é tarde demais para começar a aprender, ou que não tem algum talento, enfim, a sua mensagem para essas pessoas. Bem, a mensagem que eu deixo para as pessoas, ela fala muito forte como impulsionadora das nossas atividades pedagógicas. O conhecimento musical é um direito de todos. E o papel da Bamuf tem sido trabalhar em prol de garantir esse direito às pessoas, né? Tocar em um grupo, tocar numa banda, numa orquestra, cantar num coral, é um direito que todos deveriam ter. E isso nem sempre é acessível a todas as pessoas. O instrumento é caro, né? Frequentar aula em determinados horários é difícil para quem trabalha. Então, a gente não pode parar diante dos nossos desejos, dos nossos sonhos, sendo que isso deveria ser um direito. Então, a Bamuf está aqui olhando para isso e trabalhando em função disso. Nós temos alunos de 10, 12 anos e temos alunos de 70 mais. A música é, de fato, para todos e ninguém precisa desistir de uma vontade, de um sonho, porque é possível, principalmente no âmbito coletivo da Bamuf. Muito bom. Muito obrigada, professor Fernandinho Cruz, pela sua participação aqui no programa O Assunto é Gestão. E também parabéns pela contribuição à formação musical e cultural aqui no nosso estado. O espaço está aberto para suas considerações finais. Eu que agradeço pelo convite, Jéssica. Fiquei muito contente, muito lisonjeado e honrado, né, de estar aqui na rádio e na TV da UFRR. E gostaria de dedicar essa participação aos nossos músicos, aos nossos alunos, aos nossos integrantes. Dizer que, às vezes, eu estou aqui falando, mas eu estou me esforçando para ser a voz de cada um e falar um pouco daquilo que todo mundo pensa, do que a gente faz junto, né?
E é isso, fico à disposição sempre que precisarem. Importante dizer também que o nosso diretor aqui, conforme combinado, nós vamos enviar aqui os áudios de gravações da banda e para o pessoal ficar ligado aí para ouvir a Bamuf tocando na Rádio Universitária a partir de agora. Exato. Quando você acessar a nossa Rádio Universitária agora online, seja no seu carro, onde você estiver em casa, vamos ter Bamuf tocando na 95,9 FM. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Aqui a gente encerra mais uma edição do programa O Assunto é Gestão. Muito obrigada também pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Tchau.